Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui todos fala o diácono Cristiano Salles. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus neste dia tão maravilhoso. Um texto que está no livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 12, no versículo 6, 9 e 10, e depois nós vamos pular para o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 13. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito de um homem que, num dado momento da sua vida, ele ficou impossibilitado de fazer as suas obrigações, as suas tarefas como antes ele fazia. A sua mão ficou mirrada, a sua mão ficou atrofiada, a sua mão ficou ressíquida, e ele não conseguia fazer as suas obrigações corretamente. Ele só podia fazer apenas com uma das suas mãos, porque a outra estava totalmente paralisada. Nós sabemos, meus amados, que Deus, Ele não quer que nós tenhamos nossa vida paralisada. Deus, Ele quer que a gente esteja com a nossa vida firme, com a nossa vida no altar de Deus, com a nossa vida fazendo a obra de Deus. Deus não quer ver ninguém paralisado. Quem gosta de ver eu e você paralisado é o diabo. Quanto mais eu e você ficar paralisado, aí é que o diabo gosta. Não é verdade? E a palavra de Deus nos fala que este homem, ele ficou impossibilitado de fazer as suas obrigações. A gente sabe que quando a gente chega numa determinada idade, quando a gente está com 60, 70 anos, tem coisas que a gente fazia antes, quando a gente tinha 20, 30, e quando a gente está com uma certa idade, a gente não consegue mais fazer. Quando a gente é mais novo, só para você ter uma ideia, você pode pegar uma poltrona, botar nas costas e até no meio da rua voltar e colocar no mesmo lugar. Vai fazer isso com 60, 70 anos, você não faz. Por quê? Porque a idade chegou para você, você não tem mais aquela força, você não tem mais aquele vigor, e você fica impossibilitado de fazer determinadas coisas, determinadas obrigações. Mas este homem ficou impossibilitado de fazer as suas obrigações. A sua mão ficou ali atrofiada por conta de um acidente que aquele homem levou ali na sua mão. Você pode me perguntar: diácono Salles, onde é que está escrito isso? Não está escrito aqui na Bíblia, mas o historiador Flávio Joséfo, que foi um cristão que viveu naquela época, um cristão muito respeitado, ele relata que este homem, ele trabalhou na construção do templo de Salomão, quando Salomão mandou ali construir aquele templo. Então, quando aquele homem estava trabalhando, uma das pedras se rompeu e bateu justamente no nervo medial daquele homem, na sua mão. A gente sabe que a nossa mão tem um nervo chamado medial. Se alguma coisa bater forte ali naquele nervo, você sofreu algum acidente, a sua mão ela fica paralisada. Você não consegue abrir a sua mão. E este homem, depois daquele acidente, com o tempo a sua mão começou a ficar atrofiada, ficou mirrada, a sua mão ela não conseguia mais abrir. Tudo leva a crer que aquele homem, naquela época, não tinha as terapias que hoje tem, não tinha os médicos que hoje tem. A medicina não era tão avançada como os dias de hoje, então a mão daquele homem começou a ficar ali ressíquida, começou a ficar atrofiada, começou a ficar mirrada. E quando eu estava meditando esse texto, falando sobre mão mirrada, eu comecei a observar
levando para o plano espiritual, que nos dias de hoje, sabe por que muitas pessoas têm uma vida mirrada pelo fracasso? Justamente porque não quer fazer a obra de Deus. Muitas vezes não quer fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a pessoa não quer fazer as coisas de Deus de alma e coração. Quer fazer de todo jeito. Eu começo a meditar na palavra de Deus, começo a me lembrar de um rei chamado rei Zedequias, que era rei em Israel sobre Jerusalém. E este rei, meus queridos, ele teve uma vida de fracasso e de derrota, justamente porque ele não quis fazer a obra de Deus com amor. Ele quis fazer do seu jeito. Ele não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele fez aquilo que era mal. Por isso que ele teve uma vida de fracasso. Grande foi a sua ruína. E voltando aqui para o texto, este homem que ficou com a mão mirrada, ele ficou impossibilitado de trabalhar. Este homem, ele sofria preconceito, porque quando ele saía ali na rua, as pessoas com certeza diziam: lavar o homem com a mão mirrada, lavar o homem com a mão ressíquida. A gente sabe que quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, as pessoas gostam de mangar da pessoa, gostam de soltar piada, né? Tem pessoas que são assim, que gostam de falar mal, né? Daquelas pessoas ali que estão com algum tipo de deficiência, né? Gosta de mangar, gosta de zoar. Não é verdade? Tem pessoas que são assim, que não têm amor pelo ser humano. E além desse homem sofrer preconceito, este homem, ele era proibido, olha só, proibido de entrar dentro da sinagoga. Porque naquela época, era 4 tipos de pessoas que eram discriminadas pela sociedade. E essas 4 tipos de pessoas era proibido de entrar no templo, era proibido de entrar na sinagoga. Eu vou dizer quem eram essas 4 pessoas. Era as meretrizes, que eram as prostitutas. Eram os publicanos, que eram cobradores de imposto. Eles eram tidos como traidores da pátria, porque eles cobravam imposto, além daquilo que Roma mandava eles cobrar. Eram os pecadores, que eram proibidos de entrar no templo, e as pessoas que tinham algum tipo de deficiência não podiam entrar, porque para os líderes, os maiorais da sinagoga, eles não eram dignos. Eles não podiam entrar por causa das suas deficiências, por causa dos seus pecados. Então, meus amados, olha a situação desse homem. Olha só como é que ele vivia. Só que este homem, ele tomou uma atitude de fé. Quando ele entrou ali dentro da sinagoga, justamente no dia de sábado, num dia que ninguém podia fazer obra, Jesus estava dentro daquela sinagoga, e Jesus estava observando aquele homem. Observando, e chamou ele e mandou que ele viesse para o meio. E quando eu estava meditando esse texto, eu comecei a observar que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente acha que Jesus não está nos vendo. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos observando por causa da nossa pequenez. Muitas vezes porque a gente acha que Deus não nos vê, porque a gente não tem anel de ouro no dedo, porque a gente não sabe falar. Muitas vezes a gente não tem um curso de teologia. Muitas vezes a gente somos pobres, não temos nada. São esses que Deus olha. Deus olha. São esses pequeninos da casa de Deus, aqueles que as pessoas não dão nada, aquelas pessoas que são desprezadas. São essas que Deus está observando. E como Deus é aquele que não faz acepção de pessoas, Jesus agora chamou aquele para o meio. A palavra de Deus diz que, no versículo 13, que Jesus mandou ele estender aquela mão mirrada, e a sua mão ficou sã e curada. E aquele homem voltou a fazer as suas obrigações como antes ele fazia. Porque ele tomou uma atitude de fé. Porque ele saiu do seu lugar, passou por cima de todos e todos, entrou naquela sinagoga ali escondido. Provavelmente ele enrolou ali a sua mão para que ninguém pudesse ver.
Porque se alguém visse que ele estava ali com algum tipo de deficiência, ele era colocado para fora da sinagoga. E ele quebrou ali aquele protocolo, passou por cima de tudo e tudo, tomou aquela atitude de fé e foi até a presença de Jesus. E eu quero dizer para você nesta manhã, diante de qualquer situação que você está enfrentando, qualquer situação adversa na sua vida, se você está pensando uma cura, se você está pensando um milagre, não fique de braço cruzado. Toma uma atitude de fé. Vá até o encontro de Jesus. Se você dá um passo de fé, Jesus dá 2 passos para você. Jesus cura a tua enfermidade. Jesus sara a tua ferida. Jesus te dá uma nova vida. E você volta para casa como outra pessoa, com a sua vida mudada. Esta é a palavra que eu tenho para você na sua vida. Amém? Se tem alguma coisa que está mirrada na tua vida, se tem alguma coisa que está te impedindo de fazer alguma coisa, vá até a presença de Jesus. Procure Jesus. Tome uma atitude que com certeza Jesus vai mudar o quadro da tua vida. Ele vai mudar a tua história. Porque ele veio para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Receba esta palavra e que Deus, ele continue cada vez mais me abençoando e te abençoando em nome do Senhor Jesus.